Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e hoje nós vamos falar sobre o mercado da bola, jogadores que o Corinthians já está sondando aí e possivelmente vá contratar já pensando na temporada de 2023. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Agora sim, vamos falar sobre o mercado da bola. E o Corinthians já está sondando aí alguns jogadores, já pensando na temporada de 2023, e alguns desses nomes aí estão vazando, né? São 4 principais jogadores aí que o Corinthians estaria interessado e já estaria monitorando para fazer a contratação para a temporada de 2023. São eles: o lateral esquerdo Matheus Bidu, que hoje joga pelo Cruzeiro, o meia Alisson da Ponte Preta, o atacante Paulinho do Bayer Leverkusen e o centroavante Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Então vamos aí analisar cada uma dessas situações e da possibilidade de contratação por parte do Corinthians. O primeiro seria o lateral esquerdo Matheus Bidu, né? Ele está jogando pelo Cruzeiro, né? Jogando a Série B. Ele está emprestado até o final deste ano, mas o passe dele pertence ao Guarani, né? Está fixado 60% dos direitos do jogador em 10 milhões de reais. O Cruzeiro tem essa prioridade aí na compra do jogador, mas parece que o Cruzeiro não está, né, numa situação muito favorável financeiramente, não deve exercer. Então é uma possibilidade do Corinthians aí, tanto para repor a possível saída do Fábio Santos, que ainda não decidiu se o Fábio Santos vai se aposentar no final deste ano, no final do próximo ano, mas seria também um jogador ali, de repente, para brigar por posição com o Lucas Piton também. O Piton, que ofensivamente até que ele vai bem, ele faz bons cruzamentos, mas defensivamente ele tem deixado a desejar, e é um ponto falho dele. Outro jogador que o Corinthians estaria monitorando é o meia Alisson da Ponte Preta, né? O meia inclusive tem se destacado aí nas últimas partidas, fazendo gols. Então é um jogador ainda que o Corinthians está monitorando. A Ponte Preta inclusive renovou recentemente o contrato dele, vai até o final de 2027. Então seria de repente uma aposta, né? Mas ainda é difícil essa contratação. A Ponte Preta fixou o passe dele em 30 milhões de reais, é muito pouco provável que o Corinthians investiria esse valor, mas o jogador segue sendo monitorado, e de repente se os observadores do Corinthians entenderem que realmente é um bom jogador, o Corinthians pode até fazer alguma proposta pelo jogador. Os outros 2 jogadores que o Corinthians estariam interessados, um deles é o Paulinho, né, aquele Paulinho revelado pelo Vasco, que é um atacante mais de beirada de campo. Ele tem apenas 22 anos, está no Bayer Leverkusen da Alemanha, mas não vem sendo aproveitado. Ele queria já ter saído do Bayer agora nessa janela do meio do ano. O Bayer não quis liberar, né, queria receber alguma compensação. O Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram propostas que foram recusadas. Então o Paulinho está até realmente chateado com a diretoria do Bayer Leverkusen, e a tendência é que ele saia na próxima janela, né, que no final deste ano, né. O Corinthians surge aí como um dos possíveis interessados, mas tudo vai depender dele conseguir a liberação do Bayer, até porque o contrato dele vai até metade de 2023, então a tendência é que o Bayer libere, e mesmo que resolva vender, o valor vai ser mais baixo, porque o jogador já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então o Paulinho, no caso, ele viria caso o Corinthians não feche contrato com o Michael, que é outra possibilidade. Então são esses 2 jogadores aí, a probabilidade maior de o Corinthians contratar um jogador ali para atuar pelas pontas. E outro jogador aí que o Corinthians está monitorando, está muito interessado, é o centroavante Pedro Raul do Goiás, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, vem fazendo partidas espetaculares, inclusive no último jogo aí fez um golaço contra o Santos. Então a diretoria está analisando muito essa possibilidade. É um jogador que tem uma estatura muito boa, tem 1,93, tem apenas 25 anos, vai fazer 26 no final deste ano. E o passe dele pertence ao Kashiwa Reysol do Japão. Ele está apenas emprestado ao Goiás. É um jogador já bem rodado, já jogou por Botafogo, Atlético Goianiense, né? Estava jogando no Japão, agora está emprestado para o Goiás. É um jogador bastante interessante
e o custo-benefício dele é muito bom. Estima-se que o Caxias Reysol deve pedir aí entre 2 e 3 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Evidentemente que agora ele se destacando, sendo artilheiro, de repente eles podem querer subir esse preço, mas dificilmente vai passar, por exemplo, de 4 milhões de dólares. É um jogador artilheiro, né? Além de ter uma boa estatura, ele tem qualidade também com a bola nos pés. Acho que seria uma contratação bastante interessante para o Corinthians. Lembrando que o Yuri Alberto está emprestado apenas até a metade de 2023. Né? Após essa data, o Corinthians teria que fazer a compra dos direitos dele para continuar. E vai depender também do desempenho do Mantuan, se os russos vão querer contratar o Mantuan em definitivo. O passe do Mantuan não sei se foi fixado em 10 milhões de euros ou 15 milhões de euros, cada pessoa fala uma coisa. E o Yuri Alberto não tem o preço do passe fixado, né? Aliás, esse é um outro complicador para o Corinthians. Se ele começar a se destacar, aí os russos podem pedir aí uma quantia que o Corinthians não vai ter condições de pagar. Com relação ao De La Cruz, né, que é um meio armador ali do River Plate, mas que tem contrato apenas ao final deste ano, o Corinthians também tem interesse na contratação do jogador, que vai ficar livre, então só dependeria do Corinthians fazer uma boa proposta aí para finalizar a aquisição do jogador. Então o jogador que o Corinthians aí segue aí monitorando também. Então esses 5 jogadores aí, mais o Michael, são jogadores aí possíveis do Corinthians contratar para o ano que vem. Evidentemente que nem todos os jogadores aí vaza, né? Muitos jogadores são oferecidos, o Corinthians está observando e nós não ficamos sabendo, né? A verdade é essa, quanto mais sigilo, melhor, porque a gente sabe que quando vaza qualquer informação, o jogador parece que duplica o preço dos direitos, outras equipes aparecem interessadas, né? Bastou o Corinthians estar interessado num jogador que aparece lá Flamengo, Palmeiras, São Paulo, então realmente tudo fica mais difícil. Mas é isso aí, nação corintiana. Por hoje nós vamos ficando por aqui, torcendo aí para que o Corinthians consiga reforçar seu elenco para a temporada do ano que vem. Eu acho que o Pedro Raul seria uma excelente contratação. É isso aí, nação. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que no final de semana o Corinthians joga contra o São Paulo no Morumbi, domingo às 4 horas da tarde.